o interior do Brasil fica bizarro na quaresma. Se você estiver andando pelo interior do Brasil à noite durante a quaresma e der de cara com cenas assim, saiba que isso é totalmente normal. Durante a quaresma, É as normal. almas têm permissão para voltar e visitar os lugares onde viveram. Se você estiver em casa, ouvir barulho na cozinha e notar as coisas mexendo sozinhas, também é comum. Nessa época, o véu entre os mundos fica mais fino e as coisas andam livres por aí. Olha isso aí, pessoal. Chamei o Júnior, pro Júnior. Vamos lá atrás, pessoal. Olha aí! Ô, Júnior! Vamos lá ver, ó. Todo mundo diz que tem gente puxando lá atrás. Não tem ninguém, gente. Não tem ninguém aqui. Não tem, ó. Não tem. Não tem. Quaresma é assim. Não tem ninguém aqui, gente. Mas se durante a madrugada você ouvir um cântico vindo da rua e ver vultos de branco segurando velas, é a procissão das almas passando na sua rua. Nossa senhora, que... Deixa eu ver lá. Aí eu nem saia de casa. Minha gente. Aí tem que ter coragem. Aqui parece que tem mais, ó. Eles ali, ó. Aí não, aí não. Tem mais aqui, ó. Aí não. Olha. Te aconselho não olhar, ignorar e voltar para sua cama. Dizem que se uma dessas almas te notar, ela para e te entrega uma vela. Só que quando você acordar no dia seguinte, vai ver que a vela virou um osso humano. Se isso acontecer, eu sinto muito, porque na próxima procissão, é você quem vai estar caminhando com a vela na mão. Meu Para Deus quem do vê céu. de longe parece lenda, mas para quem é do interior, essas aparições já fazem parte da rotina. A Quaresma é um período religioso de 40 dias que acontece entre o Carnaval e a Páscoa. Para a igreja é um tempo de penitência, silêncio e oração. Mas no interior do Brasil, esse período acabou ganhando um significado muito mais sombrio. Muita gente acredita que nesses 40 dias, o mundo espiritual fica mais próximo do nosso. O véu fica Como se a fino. barreira entre vivos e mortos ficasse mais fraca. E por causa disso, certas coisas começam a acontecer. É isso mesmo. O véu Se fica você fino. estiver dirigindo por uma estrada de terra deserta e ver um vulto pequeno parado na beira do caminho, não pare. No interior existe uma história muito conhecida sobre o espírito de um menino que vaga sozinho durante a quaresma. Ô, Drayton, o que é isso ali? É um menino, é? Ó o menino. Era um menininho, Drayton. Ô, Drayton, tá gritando. Meta o pé. Meta o pé. Misericórdia, Drayton. Corre, Drayton. Correu. O Drayton. É o Drayton. O Drayton meteu o pé. É um menininho ali, ó. E parece que tá sem camisa o menininho, né? O Drayton. O Drayton ficou assustado. Existem vários relatos de pessoas que dizem ter visto essa figura caminhando pelas ruas ou observando de longe. Às vezes ele só aparece olhando. Em outras histórias ele começa a seguir quem passa, ou simplesmente desaparece quando alguém tenta chegar perto. Alguns dizem que é apenas o espírito de uma criança que morreu naquela região. Será? Outros acreditam que seja algo muito mais antigo, que gosta de aparecer nessa época do ano. Seja um espírito ou qualquer outra coisa, tenho que admitir que cruzar ele na com algo caixa assim d'água no ali, o meio da menininho? madrugada deve ser uma experiência bem sinistra. A carinha dele ali? Deus me livre. Muita gente acredita que os animais conseguem perceber presenças sobrenaturais antes dos humanos. E durante a quaresma dizem que isso acontece o tempo todo. Nesse vídeo, por exemplo, os cachorros começam a ficar completamente agitados, latindo e olhando fixamente para a rua, até que um vulto passa rapidamente pelo local. O mais estranho é que os animais acompanham exatamente o movimento daquilo que passa, E foi mesmo embora. quando quase não dá para ver nada na imagem. Os cachorros por atrás, vocês perceberam, né? Em outro vídeo acontece algo parecido. O cachorro começa a latir
e acompanhar algo invisível. E por alguns segundos, é possível ver apenas as pernas de um vulto passando pela rua. Confesso que sempre fui bastante cético com a maioria desses vídeos da internet. Mas é difícil imaginar alguém conseguindo armar uma cena assim, envolvendo os animais. Porque nos dois casos, os cachorros reagem exatamente ao mesmo ponto, como se realmente estivessem vendo alguma coisa. A perninha do bicho. Vai lá. Durante a quaresma também existem relatos muito antigos de bolas de fogo voando pelo interior, atravessando o céu lentamente ou flutuando sobre campos e matas. No folclore brasileiro, essas luzes são conhecidas como Mãe de Ouro. Segundo a lenda, ela aparece como uma bola de fogo extremamente brilhante que cruza o céu durante a madrugada. Algumas histórias dizem que é um espírito que protege lugares onde existe ouro escondido. Outras dizem que é uma alma amaldiçoada, condenada a vagar eternamente como uma chama viva. No interior, muita gente jura já ter visto essa luz passando sobre fazendas e estradas de terra. E, curiosamente, vários relatos dizem que essas aparições ficam muito mais frequentes justamente durante a quaresma, como se durante esses 40 dias algo realmente estivesse diferente no mundo. Outra criatura que será comum ver pelo interior é a mula sem cabeça, uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro, mas ao mesmo tempo uma das mais ridicularizadas. Mas quem já deu de cara com uma criatura dessas diz ser a figura mais macabra e assustadora do mundo. Além dela, relatos de avistamento de um homem com aproximadamente 4 metros de altura e de capa preta também são mencionados andando pela rua. Dizem que ele passa observando as casas como se estivesse vivo. Imagina você olhar pela janela e dar de cara com um negócio desses te olhando da rua. Aparentemente ele só andaria observando, como se estivesse livre para caminhar. Dizem que ele não seria agressivo ou faria algum mal, mas com certeza eu não pagaria para ver. Mesmo com todas essas histórias, quem realmente cresce no interior sabe que o mais estranho da quaresma não são apenas as aparições, é o clima. Durante esse período parece que tudo fica diferente. As noites ficam mais silenciosas, as ruas esvaziam mais cedo, e muitas casas evitam deixar portas ou janelas abertas depois de certa hora. Em algumas cidades pequenas, quase não se ouve música alta ou festas durante esses 40 dias. É como se todo mundo, mesmo sem perceber, respeitasse aquele período. Os mais velhos costumam dizer que esse período é um tempo em que é melhor não provocar certas coisas. Evitar andar sozinho em estrada de terra de madrugada, evitar assobiar à noite, evitar responder quando alguém chama do lado de fora da casa. Porque, segundo essas crenças, existem presenças que podem estar passando por ali. E existe uma em específico que gosta de te visitar à noite. Segundo a lenda, a pisadeira é uma criatura que aparece durante a madrugada. Dizem que ela entra silenciosamente nas casas, sobe no telhado e depois desce para dentro do quarto. Ela então se aproxima da cama, sobe sobre o peito da pessoa e começa a pisar. Quem passa por isso diz que acorda no meio da noite completamente paralisado. O corpo não se mexe, a respiração fica pesada e existe a sensação de que algo está em cima de você, observando. Alguns descrevem a criatura como uma velha magra, com unhas enormes e um sorriso assustador. Outros dizem que nem conseguem ver direito. Apenas sentem o peso e escutam uma respiração perto do rosto. Hoje muita gente associa esses relatos ao fenômeno da paralisia do sono. Mas no interior do Brasil, essa história existe muito antes de qualquer explicação científica. Talvez seja apenas coincidência. Ou talvez não. Porque quando você junta todas essas histórias, fica fácil entender por que tanta gente do interior tem cuidado redobrado nessa época do ano. Para quem vê de fora, tudo isso pode parecer apenas superstição. Mas para quem vive nessas regiões, esses 40 dias são o momento onde o desconhecido caminha entre nós. É bizarro demais. Cuidado com a quaresma, hein, pessoal? Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. E valeu!